E aí, pessoal, tudo bem? Como que começou o domingo de vocês? Primeiramente, desculpa, puta que pariu, eu só trago notícia ruim, desanimadora, sim. Segundamente, não falei, tô há 15 anos hateando o Japão aqui, vocês escutando e falando, tá bom, entendo, respeito sua opinião, mas esse vídeo aqui vai pro Suzuki Shinya, pro Tato Kanto e pro Taro Nagai, meu pai. Suzuki Shin era o japonês mais próximo de mim, porque a gente trabalhava junto e trabalhou junto por muito tempo. E raramente, assim, os japoneses saem de uma fábrica e continuam amigos de quem ficou lá. E foi uma coisa que aconteceu com a gente. E eu falei. Então, assim, eu saí de uma fábrica e continuei sabendo que acontecia lá. E eu tinha cada vez mais plena convicção de que eu tinha feito a coisa certa, porque eu estava conhecendo o Japão inteiro e as fábricas todas por dentro. Enquanto se eu tivesse continuado no emprego que eu tinha, eu só estaria fazendo uma infinita repetição das mesmas coisas até que essa coisa não fosse mais necessária e eu fosse mandado embora. Então, foi meio providencial a minha separação e o quanto ficou insuportável trabalhar no lugar que eu criei. Isso serviu para o meu amadurecimento e serviu como oportunidade também para eu conhecer o país de uma forma que antes eu não conhecia, porque eu estava enclausurado numa linha de montagem. Tato Canto era o Paulo, ele trabalhava na mesma fábrica que eu, numa outra divisão, e ele era líder lá, ele fazia mais ou menos a mesma coisa que eu fazia na minha divisão. O Paulo que morreu heroicamente e nubimente, Paulo Nubi, ele deixou duas filhas e a Hideko, a esposa dele. Todo verão acontecia uma desgraça no mar do Japão, porque as pessoas estão acostumadas com o mar do Brasil e a coisa no Japão é diferente. E o Paulo, ele nunca foi responsável, mas ele sempre foi herói. E quando ele viu uma criança se afogando perto das pedras de rebentação, assim, onde segura-se tsunamis, ele se jogou e ele salvou a criança, mas ele não conseguiu se salvar. Perdi o Paulo afogado há alguns anos e é uma dor tremenda. E com o Shin aí, com o Paulo, eu briguei. Quando eu, eu falei que eu ia embora. E assim, me chamaram de burro, de ingrato, de uma série de coisas. E uma das coisas que me falaram é: você tem visto permanente, isso é a mesma coisa de ser japonês. E, e se você for pro Brasil e der errado? Né? E se. Porque o que é o visto permanente? Como estrangeiro, você tem que ficar tirando visto a cada 3 anos. E se você for pela conta, se você fosse meu filho, você teria que tirar visto todo ano, porque é visto de 3 anos. Pelo menos na época que eu tava lá era assim, era visto pra mim de 3 anos e pra a geração seguinte de um ano só. Mas você consegue aplicar para visto permanente quando você mostra que você tem condições e intenção de viver no Japão. Geralmente esse visto é tirado por pessoas que estão lá mais de 10 anos, o mínimo é 5 anos, e envolve que você faça uma série de coisas, inclusive fazer uma redação a próprio punho, que a maioria dos despachantes fazem lá para você e mentem dizendo que foi você que escreveu. Eu escrevi a minha carta. Eu falei, meu pai é japonês, retornado pro Japão, a esposa dele tá aqui, a minha irmã tá aqui, meu emprego tá aqui, a minha vida tá aqui, e como a gente já não tem mais nenhum laço que nos prenda ao Brasil, isso era verdade, eu adoto esse como meu país e não pretendo voltar. Por isso, quero me tornar um cidadão comum nesse país e eu acho que o visto permanente ele me aproxima disso. Fiz um texto bonitinho lá com ajuda e enviei e foi aprovado com 2 anos e meio. E assim,
Abriram uma exceção, porque você tem o prazo de 5 anos, mínimo, mas abriram uma exceção porque eu tinha 3 pessoas na minha família, embora eu não morasse com eles, que já tinham visto permanente. Isso facilitou muito, além de todo o meu discurso e além do lugar onde eu trabalhava lá, que não era um lugar fácil para se aguentar a vida. E quando eu tirei esse visto, o meu pai, muito frustrado por ter falido e por ter se tornado dependente de mim e por ter frustrado os meus planos de fazer faculdade, de fazer intercâmbio, todas as coisas que eu queria naquela época, meu pai falou: essa é a melhor herança que eu posso deixar para você. A oportunidade de viver num país de primeiro mundo sem discriminação. Assim, eu lembro até hoje onde eu estava na garagem do prédio onde eu morava, e o meu pai, ele me disse isso, e eu muito puto com meu pai, né, porque eu achava que ele tinha falido graças à esposa dele e a caprichos que ele não podia sustentar, e pensando em toda a vida que eu poderia ter, e olhando para a fábrica de fibra de vidro, onde eu espetava o dedo a noite inteira, trabalhando numa escala de horário insano, eu falei: porra, valeu. E o meu problema não estava no meu pai ter falido, o meu problema estava na visão distorcida que o meu pai tinha do Japão. Então, meu pai, ele se frustrou tanto no Brasil que eu acho que por algum momento passou na cabeça dele que se ele tivesse ficado no Japão teria sido melhor. Não sei. Não sei dizer. Mas ele entendia que a vida dele de retornado depois de aposentado, cheio de problemas de saúde, ele já não conseguia conquistar o espaço dele e ele dependia da esposa dele. E dada a situação do Brasil e a situação do Japão naquele momento, 2001, alguma coisa assim, dada a situação do Japão naquele momento, aquilo era a melhor coisa que ele podia fazer por mim, e eu concordo. Eu concordo porque se com 20 anos eu estivesse no Brasil, quebrado do jeito que minha família estava, eu estaria completamente fodido, porque aí eu não podia contar com família de nenhum dos lados, por falta de proximidade, porque afinal de contas é o convívio que constrói esses laços. Eu não podia, não tinha ponto de partida sem crédito da maneira que estava, tendo me desligado da comunidade religiosa, tendo me afastado de familiares da família da minha madrasta. Tava muito difícil ter por onde começar. E eu sou muito grato por esse visto, porque com ele eu construí a minha vida, eu fiz a minha trajetória e voltei com a bagagem necessária para viver a vida que eu tenho. Não que a bagagem tenha deixado de ser construída, ela tem sido construída todos os dias durante todos esses anos. Mas eu achava meio merda isso. E eu sempre achei o visto permanente uma coisa superestimada. E depois de namorar a japonesa, depois de viajar pelo Japão, depois de conhecer um monte de japoneses, depois de passar por inúmeros rituais, eu lembro de um discurso que eu adotei lá, que é Isho, uma vida inteira, Nihon-san demo Nihonjin naranai. Você pode viver a sua vida inteira no Japão, você não vira japonês. Não interessa se você entende o idioma, se você entende a cultura, você não vira japonês, porque japonês é um negócio fechado, que ser japonês é quase como pertencer a uma seita, com um monte de preceitos que você tem que respeitar e uma série de rituais que, se você não acredita neles, a vida não faz sentido. E o que está acontecendo agora? Tem um monte de japoneses frustrados fazendo inúmeros vídeos de desgosto com a vida, porque eles estão percebendo que aceitam, que eles acreditaram, todos os rituais que eles fizeram a vida inteira, que eles acreditavam que daria aquilo que se prometia, não dão. E que o governo pede dinheiro emprestado infinitamente e jamais vai ter como pagar, e vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais segurar o câmbio do jeito que ele está segurando, e uma vez que essas reservas acabarem, o Japão já vai estar completamente sem reputação e sem crédito. Eu escutei economistas dizendo ao longo dos últimos anos que você tem os países desenvolvidos, os em desenvolvimento, e você tem o Japão e a Argentina, porque são duas jabuticabas que não fazem sentido. A Argentina pobre daquele jeito não faz sentido. Agora
parece que está mudando. E o Japão rico daquele jeito não faz sentido. O Japão conseguir crédito à taxa de juros que conseguia nunca fez sentido, porque sempre soube que ele nunca ia conseguir pagar. Então, assim, a única coisa que o Japão tinha era uma aura de honestidade e competência, de que a qualquer momento ele ia surpreender todo mundo com uma coisa que ia deixar todo mundo embasbacado, e aí ele ia conseguir pagar toda a dívida pública dele, conter a inflação e propiciar uma vida boa para todos os idosos e para os 5% de gente jovem que sobrou. Essa é a Lana. E aí, quando eu comecei a visitar várias fábricas e ver que elas estavam completamente inviáveis e que elas estavam sendo derrotadas para subsidiárias que elas tinham construído na China, eu consegui adiantar cenários de discriminação e de xenofobia que aconteceriam quando faltassem empregos para todo mundo. E eu percebi que o meu AQ Visa, aquele visto eterno, eu percebi que o meu visto eterno, traduzido para inglês como visto permanente, mas escrito em japonês como eterno, ele só tinha valor porque existia demanda de trabalho e porque os japoneses, mesmo aqueles que não gostavam de mim, porque eu intencionalmente quebrava as regras de conduta deles, uma série delas, mas eu era muito filho da puta, eu acho que eu sou ainda, eu só disfarço muito bem, eu era muito filho da puta. Porque eu aprendi a provocar japoneses no talo, no limite de perder a razão, mas assim, eu quebrava todas as regras que os irritavam porque eles não tinham coragem de quebrar, mas eu ficava na linha da denúncia, e quando o cara queria criar uma denúncia pra fuder minha vida, ele não tinha provas, ele não tinha ferramentas, argumentos, por quê? Porque eu não deixava rastro das minhas quebras de conduta. E eu não tô falando de crimes de roubo, de assédio, de nada disso, não. Eu tô falando de andar fora da faixa, eu tô falando de elevador quando todo mundo daquele departamento tem que subir de escada. Eu tô falando de coisas que são completamente bestas e que são regras que eles precisam cumprir, tais quais fanáticos religiosos. E quando eu queria provocar alguém, eu ficava escancaradamente quebrando regras, só que eu não deixava vestígio para a formação de denúncia. E gente que me odiava, mas que me tolerava porque precisava de mim trabalhando ali, porque não tinha quem fizesse. Não adiantava o cara arrumar uma desculpa qualquer para me mandar embora, porque o meu treinamento demoraria muito tempo, então eu entendia da commodity que é a mão de obra. Eu sabia quanto vale um funcionário que é colocado hoje para apertar um parafuso que qualquer um consegue aprender em 10 minutos, e eu sabia me colocar dentro das fábricas tendo que aprender muita coisa, fazendo com que a minha substituição fosse muito custosa, e eu usava isso a meu favor. Mas eu sabia que a minha permanência, ela estava completamente vinculada à necessidade de mão de obra que eles tinham. E eu sabia que isso estava se esgotando, porque as fábricas estavam secando, porque elas haviam transferido as coisas para a China, e a China estava se tornando um monstro que o Japão não ia conseguir mais conter. Um concorrente para quem ele perderia, e hoje você compra muito mais coisas da China do que do Japão, você sabe disso. E eu sabia, sim, que esse visto permanente, quando houvesse um excesso, um excedente de mão de obra, os japoneses, por natureza da cultura deles, protegeriam primeiro os japoneses, o que eu acho perfeitamente correto, mas eles cagariam para os brasileiros, tanto que em 2009, 2010, eles estavam pagando para você ir embora. Eles estavam pagando para você. Se você não tem condições de viver aqui, eu te dou o dinheirinho da passagem. Você nunca teve competência de juntar o dinheirinho da passagem, eu te dou para você ir embora. Para quê? Para você não virar mendigo no meu país. Foi assim durante uns bons anos. E aí a situação lá começou a melhorar e eles começaram a facilitar a entrada de novo. Mas quando você ia embora, você tinha que se comprometer a não voltar para o país num período de 5 anos. Quando eu fui embora, eu dei baixa no meu visto permanente. Porque o visto permanente, você pode morar no Brasil, no Japão para sempre. É AQ Visa, é um visto eterno, mas se você passar mais de 2 anos fora do país, aí não vale, aí cancela. Porque o visto é para quem quer morar no Japão para sempre. Se você passar 2 anos fora do Japão, é porque você não quer morar no Japão para sempre. Então, cancela. Se você cometer um crime grave, também cancela. Então, você tem praticamente cidadania desde que você não pise na bola muito feio. E aí os próprios brasileiros eles vão falar assim,
Mas direitos humanos para humanos, direitos brasileiros para brasileiros, direitos. Se você comete um crime, você tem que ser expulso do país. E eu não entendo desse jeito, porque uma vez que você adota um país como eternamente sua pátria, você tem que ficar para pagar pelos seus crimes no país onde você está e sair da cadeia no país que você adotou, tendo quitado a sua dívida com a sociedade. E não ser banido do país, e não ser expulso e se vir aí. Então como que eu vou cortar laços completamente com o Brasil se eu posso ser expulso a qualquer momento e ser forçado a voltar para lá? Então é desse jeito que eu escolho morar para sempre no lugar. Vou poder morar e ser reconhecido como praticamente um cidadão desde que. E eu comecei a entender que esses desde que eles aumentariam com o tempo quanto mais a presença dos brasileiros e de seus descendentes fosse inconveniente. Pois bem, eu tava vendo esse vídeo desse cara aqui e eu falei, não é possível. Eu preciso buscar a notícia. E aqui está a notícia. O primeiro-ministro do Japão, Kishida, ele tá dizendo que ele precisa passar no Congresso uma lei que flexibilize, que aumente a proteção do Japão contra as pessoas que têm residência permanente no país. E ele está dizendo que vai ser com restrições de crimes graves. E aí você fala, porra, tá certo, né? Tem que proteger o Japão. Isso envolve atropelamento de pessoas. Quando a pessoa não tem direito de pagar, ela fica impedida de ser funcional economicamente, de um jeito que geralmente ela acaba virando criminosa. Estrangeiros não conseguem essa punição de terem atropelado e matado alguém ou terem deixado alguém paraplégico, porque aí o Estado te suga tanto e você tem que trabalhar tanto para pagar pela vida do outro, que a sua vida fica inviabilizada e geralmente pessoas que estão nessa situação acabam virando criminosos. E para um estrangeiro é muito mais fácil ele virar criminoso por não se conformar com a nova situação de vida dele. E aí você pode falar, justo, sim. Só que agora ele quer estender isso também para as pessoas que não pagam impostos. E aí eu quero que você pense o seguinte, os japoneses e brasileiros já ganharam a mesma coisa. Os brasileiros já ganharam mais do que os japoneses por serviços que os japoneses não queriam fazer. Tá acontecendo uma puta de uma falta de sacanagem, porque a inflação no Japão ela aumentou muito e a renda média do japonês aumentou também por uma correção de inflação. E eu percebo que a dos brasileiros continua a mesma coisa. Ou seja, a mão de obra do brasileiro está sucateada e eles estão ganhando menos do que os japoneses, inclusive quando eles são terceiros. A inflação mais alta, o salário o mesmo, perdendo poder de compra e com o custo do Nenkin, que é a aposentadoria, e do imposto provincial, porque lá, assim, você não paga para Brasília escolher para que estado mais fudido ela vai mandar os repasses de dinheiro secretamente, graças a Lolonaro. Você paga para a cidade, e você pode ir na cidade, na prefeitura, e pedir o extrato da cidade todos os dias, se você quiser. Mas você tem que pagar 15% da sua renda. Então você coloca 15% da sua renda em imposto municipal, 15% em previdência, você já perdeu 30%, mais o imposto de consumo que subiu, eu não lembro quanto que tá. Também não é fácil viver no Japão. E ganhando pouco e podendo consumir pouco, te sobra muito pouco. Só que diferente do imposto de consumo que você paga quando você consome, quando você compra qualquer coisa, o imposto provincial você que tem que pagar. E o que acontece com um monte de brasileiros? Muitos brasileiros acabam não pagando, ou por falta de vergonha na cara, ou por foda-se o seu encap, ou por não dá, porque eu tenho 2 filhos. Não dá porque minha esposa fica cuidando dos filhos, eu trabalho sozinho e eu preciso de 450 mil para viver, só que eu tô ganhando 300 mil. Então eu tô fazendo uns bicos aqui, tô conseguindo comer menos e aí chega o imposto provincial que você tem que pagar 15% da sua renda anual de uma vez. Você pode até parcelar, só que é muito dinheiro para quem tá vivendo no limite.
E o que o Kishida está dizendo? Ele está dizendo que se você não consegue pagar esse imposto, é porque você não merece morar no país. Ele não está escrevendo com essas palavras. Mas é isso que ele está dizendo. Eu quero imigrante trabalhando, mas eu não quero imigrante pobre. Eu não quero imigrante que não dê conta de pagar os seus boletos. Então, Paulo Canto, então, Suzuki Shinya, então, Taro Nagai, esse EQ Visa que vocês ficaram me dizendo que era um privilégio e que era uma grande ingratidão, eu da baixa, meu pai não falou isso porque ele meio que entendeu a conversa que eu tive com ele, mas o Kanto e o Suzuki, a maneira, e eu não tô falando isso com rancor, não, porque são pessoas que só me trataram do jeito que me trataram por amor, porque eles queriam o melhor pra mim, por enxergarem as coisas do jeito que enxergavam. Então, nunca abra a mão do amor de uma pessoa, de um amor verdadeiro de uma pessoa por você, só porque ela tem uma crença diferente da sua que a faz ser agressiva e desrespeitosa. Ninguém tem que aguentar bolsonarista e petista. Não é isso, mas às vezes a pessoa é sua tia, às vezes a pessoa é sua mãe, às vezes a pessoa... E aí, assim, você joga no lixo todo amor, porque você fala, essa pessoa é mau caráter, ela volta no Bolsonaro, e aí você, cego nessa polarização, não consegue entender que no fundo a pessoa quer o seu bem, e aí você não amadurece, você vira gado, porque aí você entra pro outro lado e fala, aqui é minha família, então vamos matar aqueles vagabundos lá do outro lado, incluindo a sua tia. Que bosta de sociedade que a gente construiu pra gente. Então, eu nunca questionei o amor de... E eu falo amor, ágape, né? Essa coisa de querer bem acima de tudo, ao ponto de ser capaz de pegar o cara pelo pescoço e falar, para de ser burro. Isso que eu tenho vontade de fazer com vocês quando vocês entram em pirâmide e começam a comprar NFT, dá vontade de esfregar a cara de vocês no asfalto. O que é isso? É amor. É vontade de cuidar. Então a vontade que tiveram de cuidar de mim você não pode abrir mão de uma coisa tão difícil de conseguir, porque você conseguiu numa época que estava mais fácil, e agora está mais difícil, e morar no Japão é um baita do privilégio. Tá aí o privilégio. Se foda de trabalhar para sustentar esse monte de velho que tem, com a carga tributária aumentando cada vez mais e a sua recompensa diminuindo cada vez mais, você tendo que produzir cada vez mais para carregar o país nas costas, e se você não der conta de pagar os seus impostos é porque você não merece ser visto como o cidadão que um dia nós dissemos que você seria. Foda-se, volta para sua casa aí, mas paga os impostos antes, porque senão a gente vai barrar a sua passagem, a sua entrada no aeroporto. Isso é muito cogitado. É uma coisa que já vem de muito tempo. Porque eles não conseguiram aprovar essa lei. E o cara no aeroporto, quando ele vê você saindo, ele sabe que você está devendo. Ele sabe que você está devendo para o governo e ele sabe que você está devendo para banco. Só que ele não pode prender. E existem muitas discussões acaloradas que acontecem no sentido de impedir que a pessoa saia antes de quitar suas contas. Então imagina você trabalhar que nem um cachorro numa fábrica, sendo basicamente uma engrenagem do motor de produção, e pagar os impostos bonitinhos durante muito tempo, e de repente ficar doente e falhar nesse pagamento, e aí pegar tudo aquilo que você juntou e tentar voltar para o seu país e ser barrado no aeroporto porque você tem que deixar parte ou tudo que você acumulou ao longo dos anos para quitar suas dívidas antes de poder sair. Tudo que o Japão poderia possivelmente fazer de errado com a sua economia e com o seu povo e com as pessoas que o adotam, ele tá fazendo de errado. E me dói o coração, assim, porque Suzuki Shinya, não quero nem saber como que ele tá hoje. Porque vai me partir o coração. É isso. Gente, um monte de gente com canal grande ganha dinheiro de trouxa que quer comprar um curso para ir pro Canadá trabalhar com TI, mesmo não sabendo nada, porque eles vão ensinar para você. Ainda tem gente ganhando dinheiro, mandando você
e a sua esposa, descendente de japonês, pro Japão, mesmo que vocês não sabem falar idioma, porque eles têm tudo preparado para você. O YouTube tá aí com centenas, talvez milhares de histórias do que os brasileiros estão vivendo lá. Estude antes de fazer merda com sua vida. Fica a dica.